Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam sobretudo se cuidando. Precisamos nos cuidar muito nesses tempos que exige muito mais o nosso cuidado com a gente mesmo e com o outro, ok? É uma alegria, uma satisfação, um prazer estar com vocês nessa aula de filosofia. É momento filosófico. Eu sou o professor Denilson e agora a gente vai ter esse momento de reflexão, de estudo filosófico, reflexão filosófica. A filosofia está aí para nos ajudar a crescer como ser humano, como pessoa e tornarmos pessoas cada vez mais sábias, inteligentes, tá? Pessoas realmente que gosta de estudar, que gosta de viver a vida intensamente. É isso mesmo, né? Então, filosofar, aula de filosofia é um momento no qual a gente presta atenção, que a gente se envolve num assunto, interage com o professor e dessa forma nós vamos compreendendo como as coisas são, o que o assunto nos possibilita em relação ao aprendizado, e dessa forma nós vamos nos preparando para fazer as nossas atividades, fazer as nossas provas, visando sempre o sucesso nas nossas avaliações, né, na verdade, mas também, como eu sempre digo, visando também nosso bem-estar, visando a sabedoria de vida. O estudo de filosofia, sempre digo, é para nos tornarmos pessoas mais sábias, pessoas mais inteligentes, tá? Também as outras disciplinas possibilitam tudo isso para a gente ser cada vez mais pessoas melhores, porque a gente lida com conhecimento, a gente lida com ciência, tá? E uma vez que a gente adquire o conhecimento, adquire a sabedoria, a gente se torna pessoas melhores, tá? Eu acredito muito no conhecimento, na sabedoria, porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente pode ser, a gente transforma a nossa vida, tá? E transforma a vida do mundo. Então, vejo o quanto é importante a gente cada vez mais se dedicar, prestar atenção, tá? Mesmo sabendo que tem situações difíceis, dias difíceis, mas a gente tem condições, tem possibilidade, capacidade para superar todas as dificuldades e assim continuar firmes nos nossos estudos, empenhados nas atividades, assistindo a videoaula até o final e dessa forma, meu querido, minha querida, a gente vai conseguindo realizar bem os nossos trabalhos, as nossas atividades, tá? Eu conto com vocês, conto com a participação de vocês, conto com o empenho de vocês. E vocês podem contar comigo também, no que eu puder, para ajudar a se desenvolver, a compreender as questões, a compreender os assuntos. Vocês podem contar comigo, estou aqui à disposição de vocês, tá? O objetivo maior do nosso estudo, das nossas aulas, é fazer você adquirir o conhecimento, tá? Adquirir o conhecimento. Para isso, precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar, certo? E coloque uma coisa na sua cabeça: você é capaz, você tem capacidade, você tem potencialidade para desenvolver e crescer. Lembre-se que você não está sozinho. Deus está com você, Deus é a nossa força maior. Depois você tem a sua família, tem seus pais, tem seus responsáveis que te ajudam, que te apoiam, tá? E que tá torcendo muito por você. E também tem os professores, tem a escola, tem a coordenação. Então é muita gente preocupado com o seu sucesso, com o seu futuro, e estamos aqui para lhe ajudar a crescer, a desenvolver, certo? Mas você precisa também fazer a sua parte. E qual é a parte do aluno?
bom é se dedicar, assistindo a videoaula, lendo o conteúdo do livro. Querido aluno, minha querida aluna, você sabe que o conhecimento ele só é possível através da leitura. A leitura é fundamental. A gente não pode adquirir o conhecimento, não dá para adquirir o conhecimento, aprender alguma coisa sem a gente tirar aquele momento para ler, para pensar no assunto, para entender o assunto. Precisa ter leitura, certo? Precisa ter leitura, precisa assistir a videoaula, ouvir atentamente as explicações, certo? E uma das coisas que eu percebo que quando o aluno de fato assiste a videoaula, lê o conteúdo, ele não tem muita dificuldade em responder as questões. Não tem mesmo, certo? A dificuldade ela existe, ela é mínima, mas dá para perceber quando o aluno responde as questões, certo? Por isso que eu peço de você dedicação, empenho, tá? Força de vontade. Sei, eu entendo que tem momentos difíceis mesmo, eu já frisei, mas a gente é capaz de superar tudo isso, certo, alunos? Então, conta comigo, estou aqui para lhe ajudar e força, coragem, dedicação, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, certo? E vamos à aula de hoje. Assunto: olhar de filósofo. Alunos, acompanhem esse conteúdo aí na página 21, ok? Acompanhe com atenção. Vamos rever a última aula, né? Sempre bom a gente rever, relembrar algumas ideias importantes da aula anterior, ok, alunos? Dessa forma você vai fixar melhor as informações, vai aprender mais, com certeza, ok? Então acompanhe aí essa pequena revisão, tá bom? Da última aula. Nosso assunto da última aula foi modos de existir, certo? Vimos antes que estamos cercados por uma incrível diversidade de seres e coisas, certo? De fato, a gente está sempre cercado por tantas coisas, né? No nosso dia a dia, na nossa realidade, diversidade de seres e coisas, tá? As coisas materiais, carro, celular, tudo que tem na nossa casa, na rua, enfim, na cidade onde a gente vive, certo? E de seres, pessoas, animais, natureza, assim por diante, certo? Dessa forma, cada um de nós conhece apenas uma parte daquilo que existe. De fato, isso mesmo, como a gente já frisou na última aula, a gente não pode conhecer tudo e todos, na verdade, a gente é muito limitado para isso. A gente conhece apenas uma parte da realidade, ok, alunos? Além disso, podemos conhecer algo que outra pessoa desconhece ou vice-versa. De fato, isso é muito verdade, né? Muito verdade mesmo, né? De repente você conhece algo que eu não conheço e eu conheço algo que você não conhece, sobretudo aí os alunos aí que gostam de gostam de mexer nas mídias sociais, que conhece tudo, às vezes, de celular, sabe para que serve cada aplicativo, cada item que tem no celular, no computador. Os jovens, adolescentes, de fato, são muito bons nisso, parabéns, viu? Enquanto que os adultos já têm mais dificuldades, certo? É sempre assim, né? A gente nunca sabe de tudo e parabéns aos alunos que realmente conhecem dessas coisas e que gostam, né? Que gostam. Perceba uma coisa, quando a gente gosta de algo, a gente procura aprofundar, procura pesquisar mais, isso é muito importante, por isso que a gente tem que fazer de tudo para gostar de estudar, não é verdade? Vamos lá então. Além disso, podemos conhecer algo que outra pessoa desconhece ou vice-versa, né? Como já falei. E quando ouvimos falar de algo desconhecido, como saber se isso de fato existe, tá? Isso é uma pergunta, né? Como saber algo que a gente não conhece
se de fato existe, tá? Vamos pensar, vamos repensar sobre isso, não é verdade? O que pode nos dar certezas sobre a existência de algo, de alguém ou de nós mesmos, tá? Existe uma maneira para nós darmos certeza que de fato algo ou alguém existe? Qual é essa maneira, certo? Primeiramente, tem só perguntas, como vocês sabem, a gente estuda filosofia fazendo perguntas filosóficas, perguntas importantes, não muito preocupado com as respostas, mas em fazer perguntas filosóficas, pensar e refletir, certo? Vamos lá continuar então. Diz o seguinte: quais são os critérios que normalmente observamos para buscar esse tipo de certeza? Existe algum critério que a gente observa, que a gente tem, que faz, é, que faz com que a gente de fato tenha certeza de algo? Vamos pensando juntos, ok? Aí tem, de acordo com o livro de vocês, né, tem essa imagem muito legal. Fiz questão de colocar aí a garotinha na frente do espelho e ela se pergunta, né? De fato, faz uma pergunta muito profunda, muito importante. Como posso provar que eu existo, né? Existe alguma maneira de eu provar que eu existo, né? Vamos pensando sobre isso aí. Essas questões desafiadoras podem se tornar ainda mais difíceis de serem respondidas quando observamos que há diferentes modos de existir, tá, pessoal? Existem diferentes modos de existir e isso, de certa forma, dificulta as respostas, dificulta a gente de fato saber se de fato algo existe, mas vamos com tranquilidade, vamos pensando e refletindo, tá? Você já pensou, por exemplo, se uma ideia existe da mesma forma que uma borboleta, um papagaio, um museu, uma pessoa, um nome e assim por diante, tá? As coisas elas existem da mesma forma. Em outras palavras, é isso que ele quer dizer. As coisas existem da mesma forma, tá? Eu tenho uma ideia sobre algo, tá? Eu digo essa coisa existe. Aí tem uma ideia sobre uma outra coisa. Aí será que essa coisa existe ou existe de forma diferente, tá? Vamos lá. Será que utilizaríamos o mesmo critério para nos certificarmos da existência de cada um dos itens que acabamos de mencionar? Não, com certeza não, né? Não, os critérios para dizermos se algo existe ou não, dependendo do que a gente está procurando, o critério ele pode modificar, pode ser diferente. Certo, alunos? Tranquilo? Bom, então, estão compreendendo? Então vamos continuar. Lembrando que é só uma pequena revisão, tá bom? Da aula anterior. Por outro lado, talvez você considerasse muito estranho se, de repente, alguém lhe pedisse para provar que você existe. Para provar que você existe. Parece estranho, né? Mas a estranheza, o espanto na filosofia são itens, mais características próprias da filosofia. Então, quando se falar dessas coisas, não se espante. Lembre que nós estamos estudando filosofia e essas coisas na filosofia é muito comum, certo? Porque faz a gente pensar, faz a gente refletir, ok? Vamos lá. Mesmo assim, imagine-se nessa questão. O que faria para provar sua própria existência? O que você faria para provar sua própria existência, meu querido aluno, minha querida aluna? Com certeza você já tem a resposta aí, né? Professor, eu comprovo porque de fato eu existo, eu estou aqui, sou de carne e osso, como se diz, não é verdade? Eu sou capaz de escrever um texto falando da minha existência, falando do meu nome,
falando onde eu nasci, meus pais, tudo mais. Então você poderia me responder dessa forma e estaria certa. Ok, turma? Beleza. Poderia dar a eles uma garantia de que você não é um exemplo de ficção ou de imaginação? Você poderia, né? Muito bem. Gente, eu não sou uma ficção, não sou uma imaginação, eu sou real, eu estou aqui. Não é verdade? Você poderia escrever, você poderia fazer um vídeo sobre você, comprovando quem é de você, da sua existência e tudo mais. Veja que aqui você pode usar a sua imaginação para falar sobre isso de diversas maneiras, não é verdade? Ótimo. Vamos lá. Todos esses questionamentos servem para mostrar que a existência é um assunto para muita reflexão e muito diálogo, não é verdade? É isso mesmo. Então, na filosofia, como vocês já bem sabem, vocês já sabem muito bem que exige reflexão, exige diálogo, os assuntos são muito importantes de a gente estudar, de a gente pensar, de a gente dar opinião, de a gente sugerir, assim por diante. Então, na filosofia, meu aluno, minha aluna, você pode se sentir muito livre, como se diz, né, para soltar sua imaginação, muito livre para pensar, para expor, para expressar, para dialogar. E digo uma coisa para vocês: é dessa forma que você vai se desenvolvendo, você vai perdendo a vergonha, vai perdendo o medo de falar, o medo de se expressar, o medo de escrever, certo? Que bom que vocês, de fato, espero que vocês de fato estejam gostando. Hora de filosofar, tá? Então, é uma atividade que vocês já fizeram, né? A gente está só revendo aqui essas questões importantes. Diz o seguinte: para refletir sobre a existência, considere os itens a seguir e circule os que correspondem a algo que você julga existir. Então, na sua visão, você vai circular aquilo que você acha que existe. Professor, isso aqui de fato existe. Eu vi, eu confirmo, eu sei que existe. Aí você circula, tá bom? Fica muito livre para isso. Aí, unicórnio, extraterrestre, sombra, sonho, número, futuro, algo que não possa ser representado por palavras, coisas sem nome, nomes que não representam nada. Será que existe alguma coisa, um nome que não representa nada? O que você acha? Problemas sem solução. Existe algum problema que não tem solução, meu caro aluno? Perguntas sem resposta. Veja que tudo isso aí faz você primeiramente pensar. Esse é um detalhe importante. Primeiramente pensa e reflete, tá bom? Depois você circula, marca aí o que você acha que existe. Vamos avançar. Então, isso daí já falei, né? Pergunta sem resposta. Vamos lá para o segundo item, segunda questão aí. Discuta com os colegas se há semelhanças e diferença entre os modos de existir dos elementos que você circulou. Então, você não está na escola, né? Você está em casa aí com o seu familiar, com seu pai, sua mãe, seu responsável. Então, se possível, discuta aí sobre essas questões. Eu acredito que você já discutiu, tá bom? Como a gente está só revisando, eu acredito que você já fez isso aí. Se não fez, você tem a possibilidade de fazer, tá bom? Muita atenção nisso aí. É bom que essas atividades envolve não só o aluno, mas envolve toda a família, se a família estiver disposta aí, tá bom? Ótimo. Terceiro, após o diálogo, responda com suas palavras o que significa existir. Então, meu aluno, depois dessa aula, depois dessa reflexão, o que é existir para você? Então, pensa aí e responda com tranquilidade, certo? E agora sim, agora nós vamos entrar de fato no assunto de hoje, olhar de filósofo, tá? Que de certa forma a gente vai continuar falando sobre
a questão do existir. Mas agora a gente vai conhecer um filósofo. Você sabe que estudando filosofia tem que conhecer os filósofos, não é verdade? No século XX, o filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, tá bom? De fato, esse é o nome, tá, turma? Jean-Paul Sartre destacou uma diferença fundamental entre os modos de existir das coisas e das pessoas. O modo de existir das coisas e das pessoas. Segundo ele, as coisas são pensadas e planejadas por alguém antes de existirem. Detalhe importante, muita atenção. Segundo ele, as coisas são pensadas e planejadas por alguém antes de existirem. Você concorda com ele, meu aluno, minha aluna? O que você acha do pensamento de Sartre? As coisas, elas antes de existir, de estar no concreto ali, de ser visível, antes de a gente tocar, de ver, perceber com os sentidos, elas são pensadas, elas são imaginadas. Alguém pensa, alguém projeta. Por exemplo, alguém quer fazer uma casa. A pessoa primeiramente vai pensar. Olha aí como o pensamento ele é importante, né? O pensamento ele é importante. Antes de qualquer coisa, antes de fazer, antes de falar, antes de agir, primeiramente pensa, raciocina, analisa. E uma casa, por exemplo, um arquiteto, antes de ele começar a construir uma casa, colocar os alicerces, os tijolos, primeiramente ele pensa. E pensando, ele vai criar um projeto, tá? Vai criar um projeto, tá? Ele vai primeiro pensar como é que vai ser a casa, o tamanho, se vai ter as repartições, você vai ter um quarto, os quartos e assim por diante. Tudo isso, primeiramente, é pensado, raciocinado, imaginado. Então, a gente já pode dizer o seguinte: até então a casa só existe em pensamento, na imaginação. Então, Sartre tem razão, não é verdade? Se você está com o livro aí, marque esse ponto aí que é muito importante, tá bom? As coisas são pensadas e planejadas por alguém antes de existir. Então, sempre tem alguém, sempre tem uma pessoa, sempre tem um ser humano por trás das coisas, tá? Num sentido assim, antes de as coisas existirem, tem um ser humano, uma pessoa que está pensando, projetando como a coisa ou as coisas vão ser, tá? Imagina que a gente tem aí na sua casa, na nossa cidade, no nosso país, tem muita coisa, tá? Carro, celular, internet, o material de idade, as coisas. E tudo isso foi pensado, tudo isso foi imaginado, tudo isso foi projetado pelo ser humano, né? O ser humano tem uma capacidade muito grande de pensar e imaginar as coisas e, portanto, de construir, fazer as coisas aparecerem realmente. Mas as pessoas, vamos prosseguindo, primeiramente nascem, ou seja, começam a existir. Lógico, o ser humano tem que nascer, né? Tem que existir. Somente depois disso planejam os seus próprios modos de existir, aliás, modo de pensar, modo de ser, pensar, agir e conviver. Tá? Primeiramente, na visão de Sartre, as pessoas primeiramente existem, elas nascem. Depois que elas vão pensar no modo de ser. Você aqui, meu aluno, minha querida, você já existe, você nasceu. Agora, como que você vai ser, tá? No momento você está sendo aluno, tá? Depois você vai ser filho, depois você vai ser filha, vai estar um momento lá com seus pais, você tá. Depois, quando você crescer, você vai escolher como viver, se você vai casar, se você vai ter filhos, que profissão você vai escolher, assim por diante. Então, depois que você nasce, cresce, você vai planejar, você vai escolher teu modo de ser, teu modo de existir, tá? Modo de agir, modo de conviver. E aí?
O Sartre traz umas ideias interessantes para a gente pensar. Faz sentido, turma? Eu acredito que faz muito sentido, né? Assim, elas transformam sua existência. Então, o ser humano, o indivíduo, ele pensa, planeja o modo como vai viver e vai transformando, vai agindo da forma como ele deseja, como ele planeja. Lembra que ele falou de planejar, né? Sempre, antes de fazermos qualquer coisa, antes de querermos qualquer coisa, primeiro a gente tem que pensar, planejar e refletir. Nunca esqueçam disso, tá bom? Vão transformando sua existência dia após dia com as escolhas que fazem e as atitudes que tomam. Olha, Sartre está falando de escolhas. Ser humano também é um ser de escolhas, tá? Tudo que a gente faz é uma escolha que a gente faz, não é verdade? Você agora escolheu ouvir, assistir a videoaula do professor Denilson, tá? Então você poderia, eu sou livre, vou fazer outra coisa, mas você fez a melhor coisa, escolheu a melhor parte que foi realmente estudar. E estudar vale a pena porque a gente adquire conhecimento e o conhecimento faz a gente crescer, faz a gente amadurecer, faz a gente se tornar uma pessoa sábia, não é verdade? Que bom que você está gostando. Estou acreditando nisso, viu? Ótimo, vamos lá. Por isso, talvez encontramos coisas iguais, mas não pessoas iguais. Olha só o que ele diz aí. A gente encontra coisas iguais, né? As coisas são parecidas, tá? Mas não pessoas iguais, tá? As pessoas são iguais enquanto físico, né? Enquanto físico, as pessoas são parecidas, não um pouco igual, mas não totalmente, tá? Por que as pessoas não são iguais? Porque cada um tem um jeito de ser, um jeito de pensar, um jeito de imaginar, cada um tem a sua imaginação, né? E assim por diante. As pessoas não são iguais, certo, alunos? Vamos avançando. Aí tá o Jean Paul Sartre, tá? Jean Paul Sartre. E a imagem dele tá de acordo com o livro de vocês. E olha o que ele diz aí. Uma pessoa transforma a sua existência a cada escolha que faz. Nunca esqueça disso, de fato é verdade. Uma pessoa transforma a sua existência a cada escolha que faz. Agora com você concorda ou não com as ideias de Sartre? Você concorda? Escreva sua opinião e lembre-se de justificá-la com argumentos. Então, você está em condições de fato de responder depois dessa aula, depois dessa leitura. Acredito que você entendeu muita coisa aí e você está em condições de responder a essa pergunta. Responda com bastante argumento, ok? Depois envie a foto para mim. Conexões. Sartre dedicou-se a refletir principalmente sobre a existência humana. Então, todo o pensamento de Sartre, toda a sua filosofia é no ser humano, tá? Que tal também refletir acerca da existência de uma pessoa? Essa pessoa será você mesmo. Você vai pensar e refletir sobre você mesmo. Para começar, tente lembrar-se de como você era e pensava há um ano. Como você era, meu aluno? Há um ano, como é que você era? Eu sou do mesmo jeito. Será? Não, acho que não. Lembra que Sartre, que ele diz, uma pessoa transforma a sua existência a cada escolha que faz. Então, de um ano para cá, você já fez muita escolha, não é verdade? Então, pense sobre isso. Agora procure recordar-se de como você era e pensava há 5 anos. Isso é um exercício que você vai fazer daqui a pouco, tá bom? Você vai ter tempo para isso. Como você era e pensava há 5 anos. É possível perceber muitas diferenças entre o modo como você é e o modo como pensa na atualidade, tá?
É possível perceber muitas diferenças entre o modo como você é ou era, né? E o modo como pensa no momento atual. É possível você pensar na diferença, como a forma como você pensava há um ano atrás, há 2 anos, e o modo como você pensa agora, tá bom? No momento atual. Você consegue imaginar como será e como pensará daqui a mais de um ano? Será que você vai estar com ideias, pensamento totalmente diferente de hoje? Eu acredito que sim. E daqui a mais 5 anos, é possível prever algumas mudanças pelas quais você vai pensar? Então, é possível prever algumas mudanças. Você sabe que tudo está em constante transformação, pelas quais você vai pensar, tá? Uma questão também para você pensar profundamente aí. Reflita ainda a respeito do fato de existir e conviver com outras pessoas diferentes de você, tá? Conviver com as pessoas diferentes de nós. O que você acha disso? É um desafio? Ou vale a pena porque a gente aprende com o diferente, a gente aprende também na diversidade. O que você acha? Pensa aí sobre isso aí, tá, gente? Produza no caderno um texto sobre sua própria existência. Nesse texto, descreva como é ser você. Como é ser você, tá? Você vai descrever. Neste capítulo, você pensou sobre coisas que existem e a respeito dos seus diferentes modos de existir. Esperamos que essas reflexões tenham aguçado a sua curiosidade sobre o que é verdadeiro e sobre o que podemos saber. Em breve você terá a oportunidade de refletir mais acerca desses temas. Então, a gente vai continuar com essa reflexão em outros momentos, tá bom, alunos? Agora, vocês vão fazer com muita tranquilidade a atividade da página 21, tá bom? Com muita atenção, com muita tranquilidade, escrevendo bastante, argumentando, faça essas atividades, depois manda para mim, ok? Alunos queridos, fico por aqui. Foi muito bom, muito obrigado. Um, uma boa continuação de estudo, né? Até a próxima, se Deus quiser, e se cuidem muito, ok?